Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui e região. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguense do Dia. Esse podcast que conta histórias de pessoas de Pitangui que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Hoje eu converso com a empreendedora e influenciadora digital Leda Victoria de Faria, que nasceu em Pitangui no dia 27 de março de 2000. Olá, Leda, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Pitanguense do Dia e, claro, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar hoje. Ricardo, bom dia, o prazer é todo meu. Fico imensamente feliz pelo convite, poder falar um pouco da minha vida, da minha história de vida e poder trazer mais conhecimento para quem tem vontade de iniciar, né? E contar como que foi tudo isso, desde o começo para vocês. Bacana demais, Leda, eu já estou mega curioso para saber detalhes da sua história. Mas começando aqui com a minha primeira pergunta, que já é tradicional aqui no podcast. Você é filha de quem? Minha mãe chama Andréia e meu pai chama José Eustáquio, meu pai é sanfoneiro. São pais separados, mas eu tenho uma convivência boa com os dois, graças a Deus. Mas eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, a avó materna. Ah, sim, quem tem vó tem tudo, né, Leda? E em que região de Pitangui que você viveu na primeira fase da infância? Quais lembranças que você tem para compartilhar com a gente daquela época? Realmente, Ricardo, quem tem vó tem tudo. Sou apaixonada pela minha avó. Minha infância foi uma infância muito feliz e também, ao mesmo tempo, muito cheia de perrengue. Eu nasci em Pitangui, fui criada na zona rural, em Ponte Correia. Minha infância toda eu passei lá até meus 12 anos de idade. Eu estudava numa escola chamada Manel de Souza. Tinha uma van que levava a gente. Lá eram poucos alunos, era somente eu, alguns primos meus e alguns vizinhos. E era muito difícil para nós, porque a escola era longe, tinha que andar uns 40 minutos a pé para poder pegar o ônibus para ir para a escola. E minha infância foi toda ali. Quase não tinha brinquedo, não tem recordação de nenhuma festa de aniversário. Era muito difícil para minha mãe. Minha mãe era mãe solteira, né? Criou eu e meus 3 irmãos sozinha, somente com a ajuda da minha avó. E era minha mãe para tudo. Minha mãe sempre comprava os melhores materiais de escola para a gente, mas sempre contava que na época dela, ela levava material de escola num saquinho de arroz ou de açúcar. Então a gente via aquilo ali e falava, nossa, como que era difícil, né, para ela. Minha mãe sempre correu muito atrás de tudo para mim, para meus irmãos. E com 12 anos eu mudei para Pitangui, que foi aonde minha mãe arrumou um emprego melhor, porque quando a gente morava na roça, ela trabalhava dando faxina, mas nem sempre tinha, então quem mais ajudava era minha avó mesmo. Foi uma infância muito difícil, mas também com muito aprendizado. Eu devo tudo que eu sou hoje à minha infância, a infância que eu tive. Eu estudei até a 4ª série no Manuel de Souza. Depois, na 5ª série, já não tinha escola mais lá, que lá era só até o 4º. Eu comecei a estudar no CAIC. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã para pegar uma van e vir para Pitangui. A escola começava às 7 horas e acabava às 11h25 na época. E a gente só chegava em casa 2 horas da tarde pelo fato de ter que pegar a gente na escola, passar em outras roças para deixar mais aluno. E assim foi, até eu mudar para Pitangui. Depois, quando eu mudei para cá, eu continuei estudando no CAIC, mas porém com tudo mais fácil, né? Tinha acesso mais fácil à escola, morava perto da escola. Nossa, que luta, hein, Leda? Realmente, quando uma criança, um adolescente também, né, vive em comunidade rural, que depende desse deslocamento muito grande, uma rotina mais demorada, né, que consome mais horas do dia, se viesse direto para a cidade. Mas quando tem esse complemento, né,
de um ônibus ou a van passar em outras localidades para pegar mais gente, acaba sendo uma verdadeira viagem durante boa parte do dia, né? E além do tempo de viagem para ir, também tem um tempo de viagem para voltar, né? Como você disse, então, chega em casa com fome depois do almoço, é uma situação realmente difícil, né? Muito, muito difícil. Mas foi um aprendizado enorme para mim. Chegava da escola, às vezes, não conseguia nem brincar naquela época. Eu sempre tive que ajudar muito minha mãe, eu e meus irmãos. A gente, às vezes, minha mãe saía para trabalhar fora e a gente tinha que se virar sozinho. Ai, mas tinha muita coisa boa. Não tinha quase brinquedo, Ricardo. Mas a gente brincava das brincadeiras que a gente inventava. Esconde-esconde, pega-pega. Inclusive, uma lembrança que eu tenho, que eu chego até a rir, que é muito engraçado, é porque lá tinha muito pé de goiaba em volta da casa que nós morava. E nós brincava que os pés de goiaba era a nossa casa. Então, cada um tinha uma casa no pé de goiaba. A gente montava casinha e por aí ia. Mas a gente montava com os trem que dava pra gente montar, né? Não chegava a ter assim nenhum brinquedo. Às vezes a gente ganhava. Então, assim, eu cresci até os meus 12 anos de idade, sobrevivendo com o que minha mãe tinha condições de dar e minha avó, e com coisas ganhadas. Era a maior felicidade quando ganhava uma sacola de roupa usada. Para a gente era uma emoção muito grande aquilo ali. Inclusive, a minha madrinha era uma moça que ajudava as comunidades rurais. Ela vinha, trazia muita roupa, muita coisa usada. E a minha mãe, ela era de São Paulo, ela faleceu. Minha mãe pôs ela para ser minha madrinha. E ela, depois deu grande, ela começou a me dar jogos de panelinha, muito brinquedo dos netos dela. Mandava tudo para mim. Foi aí que eu tive brinquedo. Eu nunca tive uma bicicleta na minha infância, Ricardo. Uma vez minha irmã ganhou uma bicicleta num sorteio da igreja. E eu e o meu irmão mais novo acabamos com a bicicleta dela, porque a gente nunca tinha visto uma bicicleta. Nem andar, a gente não sabia andar. Era muito engraçado. Mas assim, a gente era feliz, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que têm tudo e não é grato. Então eu tenho muita gratidão, mesmo sendo difícil, foi uma fase que me fez crescer atualmente. Eu devo tudo que eu sou hoje à minha infância, que foi uma infância difícil. Nossa, realmente você fez aí uma observação muito importante, que é essa de que hoje a maior parte das crianças, dos adolescentes, né, dos jovens também, tem tecnologias, né, principalmente tecnologias de comunicação, computadores, celulares à disposição, que são ferramentas que mal existiam na nossa época, né, na nossa época de escola, digamos assim. Eu acho que nós somos mais ou menos da mesma época. E hoje eles têm acesso a tudo isso e muitos não usufruem de forma a acrescentar tanto, né? E de forma a ajudar a amenizar a situação, a resolver os problemas também deles e das famílias, né? Por meio do conhecimento. E falando em conhecimento, você disse que quando terminou aquela fase mais difícil de ter que ficar fazendo aquele transporte de ônibus ou de van entre a comunidade rural e a escola na cidade. Quando você passou a estudar no Colégio Comercial Municipal Lima Guimarães, não é? Que é o CAIC. Embora esses problemas do deslocamento, do tempo, né, gasto na estrada todos os dias tenha acabado, quais os desafios que você encontrou naquela fase da escola? Sim, na minha época não tinha um celular, não tinha nada. Meu sonho era até ter um notebook na época. Eu ganhei um computador usado e ficava brincando com ele. Depois, quando eu mudei para Pitangui com meus 12 anos, eu arrumei um emprego rasgando palha. Ganhava R$ 70 por semana, trabalhava a semana inteira, eu e uma amiga minha, e ficava ansiosa para chegar no sábado e ganhar os R$ 70. E foi assim, até os meus 13 anos. Depois, eu comecei a trabalhar em outra fábrica de palha, e lá eu ouvi uns conselhos de um moço, que inclusive hoje ele trabalha até no Hotel Fazenda, ele chama Cláudio. Ele falou comigo assim: ô Vitória, você tem que ser mais esperta. Ele me chamava de Vitória. Você tem que ser mais esperta, trabalhar mais rápido, ser mais rápida. Foi onde eu comecei a ganhar mais. E todo mundo lá me ajudava também, porque sabia das minhas necessidades. E todo mundo me ajudava de uma forma. Às vezes alguém acabava o serviço mais cedo, começava a me ajudar, e eu fui ganhando melhor. Com meus 14 anos, eu engravidei, né, do meu filho. Ele chama Enzo, tem 9 anos já.
E foi muito difícil para mim, porque ali eu era de menor, tinha engravidado, não conseguia um emprego. Quando eu ganhei ele, eu voltei a rasgar a palha de novo. E com 16 anos, eu fui em Nova Serrana procurar emprego. E ninguém queria, né? Porque eu era de menor, por eu morar em Pitangui. E eu falava com a minha mãe, mãe, eu tô tentando arrumar um emprego. E minha mãe falava, não, você não tá não, senão você já tinha achado. E eu andei em Nova Serrana inteira e não consegui um emprego. Depois, um certo dia, eu falei, eu vou voltar lá. E hoje eu não volto para Pitangui enquanto eu não arrumar um emprego. Foi onde eu comecei a trabalhar numa fábrica em Nova Serrana. Ia e voltava todo dia. Tinha ônibus, né, que levava o pessoal para trabalhar. E eu comecei a trabalhar lá. Na época eu ganhava R$ 1.000, mas tinha um desconto lá de R$ 100. Eu pagava R$ 200 de ônibus. Não sobrava nada para mim. Eu tirava livre, trabalhava o mês inteiro, de segunda a sexta, e tirava livre, mal uns R$ 500. E tinha que dar para eu sobreviver, eu e meu filho, na época. Depois de um tempo, eu aprendi o serviço, fiquei muito boa. Eu era paradeira. E o encarregado chegou para mim e falou assim: Leda, eu vejo o seu esforço e eu vou começar a analisar um jeito de você começar a colar, para você ganhar mais. Porque você tem filho, você paga transporte para vir e voltar. Aí foi onde eu comecei a trabalhar no acabamento. Aí eu já ganhava bem melhor. Certo dia, eles mandaram todo mundo embora da fábrica. Aí eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, perdi meu emprego. E eu dava muito valor no meu emprego, porque eu não faltava, eu podia estar doente que eu ia trabalhar, porque precisava daquilo ali para sobreviver. Eles mandaram todo mundo embora e no final o dono de lá chegou para mim e falou assim: a gente vai montar outra fábrica aqui, meu filho vai montar, e se você quiser, você pode continuar, porque nós vamos precisar de uma pessoa. Aí eu fiquei super aliviada. Nisso eu já estava com 18 anos. Foi onde eu decidi ir embora para Nova Serrana com os meus 18 anos. Nossa, quanta dificuldade, né, Leda? Os desafios da infância na zona rural, no que diz respeito ao começo dos estudos, né, aos transportes e tal, tudo começou então a ter um peso enorme a mais com a vinda do seu filho na fase da sua adolescência, não é? Então você relatou também aí que houve até mesmo uma pressão, né, dos seus familiares, dos seus amigos também, das pessoas próximas, para que você se colocasse no mercado de trabalho também de forma prematura, né, ainda na fase da adolescência. Sim, Ricardo, foi tudo muito difícil. Até que uma época era final de ano, e uma amiga minha virou para mim e falou assim: Leda, vamos pro Brás buscar, você busca roupa e eu busco produto de cabelo. Ou inclusive hoje ela tem um salão em Nova Serrana e o salão dela é super famoso lá. Ela chama Natália. Falei: não, amiga, não tem condições não de ir, não. Não tem condições nenhuma de ir, não tem chance de eu ir com você. Ela falou: não, amiga, você pega e acerta agora final de ano, vamos comigo pro Brás. Você busca roupa. E eu sempre tinha o sonho de vender, sempre tinha o sonho de ter meu negócio, mas eu achava que era impossível, por não ter condições. Aconteceu que eu peguei um acerto no final de ano, eu lembro que na época era pouco, e a gente marcou passagem para ir pro Brás em janeiro. Marquei a passagem, chegou no ônibus, eu mandei mensagem para ela e falei assim: amiga, eu tô aqui. Ela falou: amiga, não consegui, não vou conseguir. E eu falei: meu Deus, eu não conheço o Brás, como que eu vou fazer lá? E eu fui caladinha, como se eu conhecesse. Chegando lá, é, o dono do ônibus chegou comigo lá fora. Eu falei: nossa, mas aqui é muito grande, eu vou ficar perdida aqui. Ele falou comigo assim: você vende já tem muito tempo? Eu falei: não, é a primeira vez que eu vim. Eu marquei passar junto com uma pessoa que sabia andar aqui e de última hora ela não veio. Ele virou para mim e falou assim: interessante você ter coragem de vir sozinha para cá sem conhecer. Você já comprou carrinho e sacola? Eu falei: para quê? Falou: como você vai carregar as coisas que você vai comprar? E eu nem sabia que eu precisava do carrinho e da sacola, porque eu antes não tinha visto um vídeo igual hoje, tem tudo na internet, né? Explicando bem mais fácil para quem começa hoje. Ele falou comigo assim: você vai muito longe ainda, menina. E eu nem dei ligação porque que ele estava falando, né? Porque eu não pensava que eu iria crescer tanto igual eu cresci. Comprei o carrinho e sacola e falei: Deus, que eu fui criada assim. Deus tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, mas Deus é Deus. Então, tudo eu converso com Deus. Minha fé no Criador é imensa. Graças a Deus.
tudo que eu vou fazer, eu converso primeiro com Deus. Falei, Deus, me ajuda. Eu não posso ficar perdida aqui. Eu peguei um cartãozinho da onde o ônibus estava, andei o braço inteiro. Para voltar, lá fica muito policial na rua, muito segurança. Eu mostrei eles os cartãozinhos, eles foi tão bom comigo que eles foi comigo até lá no ônibus. Voltando, eu comecei a vender lá na fábrica que eu trabalhava e acabou que ficou muitas peças sem vender. Eu pensei assim, não, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir. Não vendi tão bem, vendi só lá na fábrica mesmo e o que eu postava eu não conseguia vender. Depois de um tempo, voltei no Brás de novo e tudo que eu trouxe eu vendi. Aí eu falei, não, eu preciso sair dessa fábrica e montar um próprio negócio para mim. Foi onde eu saí da fábrica e voltei para Pitangui, em 2018, no finalzinho de 2018. Lida, você me fez lembrar de um ditado que diz que a jornada mais longa começa com um único passo. Então fica essa lição, né? Eu acho que se aplica demais a essa sua história, nessa parte de que se você não tivesse tido essa oportunidade de ir ao Brás, conhecer, né, aquele lugar onde as pessoas vão para buscar, né, produtos para revender fora de lá daquela região, você não teria conhecido essa possibilidade, né? Sim, foi uma lição para mim, porque eu fui sozinha, né? E eu dei o primeiro passo sozinha. Aí em 2018 eu voltei para Pitangui e eu recebi um acerto bom da fábrica, né? Porque já tinha um tempo que eu estava lá. E eu montei uma loja. Gastei muito dinheiro montando a loja. Montei a loja ali perto da matriz. Depois de uns 3 meses que eu tinha montado a loja, eu estava vendendo bem. Quando eu aluguei o cômodo lá, eu não sabia que lá tinha um vazamento quando chovia. E o dono não tinha me avisado. Veio uma chuva, estragou todos os meus papéis de parede, estragou tudo. E eu não tinha condições de arrumar, porque eu tinha acabado de montar a loja, né? Aí esse dia eu chorei tanto, falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu fui arrumando aos poucos, depois eu vi que não dava mais para mim ficar ali, porque eu estava trabalhando somente para pagar o conserto da loja. Chamei o dono do cômodo e falei, eu vou fechar, não vou conseguir ficar. E eu tinha uns móveis muito bonitos. Aí no dia que eu fechei, eu chorei e falei assim, Deus, vou guardar todos os móveis. E um dia eu vou ter uma loja de novo. Um dia eu vou conseguir montar outra loja. Foi aí que eu juntei tudo. E foi uma fase muito difícil para mim, porque eu vi o meu sonho indo embora. Eu falei assim, não, eu vou conseguir de novo. Aí fechei e voltei os móveis para a casa da minha mãe e parei de vender. Comecei a trabalhar rasgando palha de novo. Daí um certo tempo eu achei um cômodo na Gameleira. O cômodo era pequeno, pagava R$ 250 só de aluguel, em Cruz, água e luz, mas lá não tinha banheiro, não tinha nada. Montei lá do jeito que eu queria. Coloquei os mesmos móveis que eu tinha guardado, arrumei tudo arrumadinho. Aí na parte da manhã, eu acordava 5 horas da manhã, rasgava a palha até meio-dia e meia, 1 hora, e na parte da tarde eu ia para a loja. Para ter, né? Eu falava assim, a loja eu não sei quanto que eu vou tirar, não sei quanto que eu vou ganhar. O dinheiro da palha já era um dinheiro fixo para mim. E as meninas que trabalhavam comigo me incentivavam muito e compravam muito de mim. E lá era uma turma de umas 15 meninas e todas eram clientes da loja. Depois, um certo dia, eu passei ali no viaduto e vi um cômodo para alugar. E atualmente eu tenho até uma loja lá. Eu fui e falei com a minha mãe. Falei assim, mãe, tem um cômodo para alugar. E eu achei muito lindo e eu tenho muito interesse de ter uma loja ali. Minha mãe falou comigo assim, não, espera um pouco, filha. Porque o aluguel lá era muito caro. Eu falei, não, mãe, eu vou conseguir. Ela falou assim, então, se você tem vontade, eu vou te apoiar, porque minha mãe sempre me apoiou em todos os meus sonhos. Se eu falar com ela assim, mãe, eu vou começar a vender água, ela me apoia, eu vendendo água. Então, assim, um apoio, quando a gente tem um apoio de mãe, igual eu tenho da minha mãe, eu acho que ajuda muito, porque minha mãe é meu alicerce. Eu sei que se eu cair, ela vai estar ali comigo do mesmo jeito. Não é igual amigo, que quando você está na fase boa, você está ali rodeado de pessoas, e quando você está na fase ruim, você não tem um por perto. Então, mãe é mãe, né? Aí eu fui olhar com o dono do cômodo, ele falou comigo que já tinha alugado. Aí eu fiquei muito triste quando ele falou comigo que lá já tinha sido alugado. Continuei mais um tempo onde eu estava, e lá são 4 lojas, onde é minha loja. É a minha e mais 3 do lado. Passou um tempo, eu vi que tinha saído uma pessoa do outro cômodo, e eu falei assim, Deus, se for para mim, me ajuda. Eu quero muito montar uma loja aqui.
mas se não for para ser, tira do meu coração. Aí eu chamei o dono de lá, né, do cômodo, e ele falou assim, o valor do aluguel é R$ 800, mas nos primeiros meses eu vou fazer mais barato para você. Aí foi onde eu me senti aliviada. Eu vendi uma moto que eu tinha quitada, eu tinha uma Bros quitada, eu vendi a moto e investi tudo na loja. Montei a loja dos meus sonhos. Depois de um tempo, eu comecei a ter bem mais cliente, comecei a vender bem mais, comecei a ser bem mais conhecida, comecei a vender para fora. Tinha pessoas que arrancavam de papagaio para vir aqui em Itangui só para comprar de mim. Então eu falava, nossa, então eu estou no lugar certo, estou no caminho certo. Pois é, Leda. Quem pensa que empreender é fácil, não faz ideia, né, dos desafios que aparecem quando a gente resolve, né, investir um dinheiro que custou tanto a juntar. Você precisou até voltar para o trabalho rasgando palha para conseguir retomar o negócio, né? E não se deixou também abater por essas dificuldades. Seguiu em frente, naturalmente chegou então o momento de dar a volta por cima, né? Ainda mais com o apoio da sua mãe. Muito bacana esse apoio dela também. Você seguiu em frente, né? Isso foi percebido até mesmo pelo dono do imóvel que você queria alugar. Verdade, Ricardo. Empreender não é fácil. Eu falo que empreender é para pessoas corajosas, porque você está investindo numa coisa que é sua, numa coisa que você não sabe se você vai ter retorno. No caso, todo mundo que começa a empreender, e seja sacoleiro ou seja com uma loja, você pega um dinheiro, né, para investir naquilo ali, sem saber se você vai ter retorno e quando você vai ter retorno. E eu montei lá e foi dando super certo. Com o passar do tempo, eu comprei uma moto. Na época era uma XRE e tava todo mundo comprando. Só que eu fui acho que eu fui a terceira a comprar das meninas na época. E eu falei com a minha prima assim: vamos comigo no loteamento. Na época eu tinha 7.000 seguidores. Vamos comigo no loteamento pra você gravar um vídeo meu lá, que eu quero postar no meu feed. Vamos lá, gravamos o vídeo. E com esse vídeo eu fui para quase 20.000 seguidores na época. Isso foi em 2021, de 2021 para 2022. Ganhei muitos seguidores. Aí eu já comecei no ramo também de divulgações. Era onde eu divulgava doce, maquiagem, já divulguei limpeza de pele, já divulguei muita coisa. Em 2022, eu resolvi fazer uma reforma na loja, no mês de agosto. Reformei a loja toda. Coloquei um chão mais lindo lá, troquei a porta. Quando foi em setembro, no final de setembro, eu descobri que eu estava grávida. E meu menino já tinha 8 anos. Eu falei, nossa. E comecei a ficar, não muito aceitar, mas hoje eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi minha filha. Eu falei, nossa, acabei de reformar a loja, agora vem essa gravidez não planejada. Minha filha chama Maria Alice, ela tem 1 ano. Eu falei assim, não estou preparada para isso, Deus, me ajuda. Foi quando eu comecei a entrar numa pequena depressão, em 2022, que foi quando eu engravidei da Maria. E eu simplesmente fechei a loja e montei outra na minha casa mesmo. Só que lá na casa que eu morava, que é ali na Rua do Pote, onde minha mãe mora, tinha espaço para montar uma loja grande. Então eu montei em casa, mas nem todo dia eu estava bem. Então eu fazia o que eu dava conta, da maneira que dava certo. Fazia só o que eu podia. Não é igual hoje, que eu faço de tudo e mais um pouco. Hoje eu tenho 2 funcionários, graças a Deus. Hoje eu tenho gente que me ajuda. E na época era eu sozinha para tudo. Ganhei minha filha e com 20 dias da Maria, eu já fui para São Paulo de novo. Peguei firme, vendendo, vendendo, vendendo. Um certo dia eu mandei mensagem no mesmo dono da onde era a loja, estava desocupado, que é onde eu tô hoje, que eu tenho minha loja atual hoje. Aluguei lá de novo e eu falo, quando é para ser, Deus faz na hora certa. Eu voltei para o mesmo lugar onde era o meu sonho, eu tinha montado do jeito que eu queria. Voltei para o mesmo lugar com mais experiência, com mais cliente e com mais sabedoria. Que eu investi muito em cursinhos online, investi muito em conhecimento para fora. Na época, todo curso que eu via, que era barato e cabia no meu orçamento, eu já entrava, para ter uma experiência maior. Hoje, eu não consigo nem atender todos os clientes que eu tenho. Às vezes, fica sempre alguém para o outro dia, mas é sempre na correria, tentando melhorar cada dia mais.
Hoje eu tô com 29 mil seguidores. Eu tenho um público muito grande no Instagram. Eu divulgo muita coisa e eu vendo muito. A maioria das minhas vendas são pelo Instagram. Inclusive, no ano novo, fiquei até emocionada de ver que o tanto que eu vendi e o tanto de gente nova que comprou. Eu vendo muito em Nova Serrana, vendo muito em Conceição do Pará, Casquilho, Onça. Então, assim, cada dia que passa eu tô crescendo mais. Tô aprendendo mais, crescendo mais e sempre procurando, né, estratégias novas para trazer para a loja. Hoje eu não vendo só roupa mais, hoje eu vendo perfume, eu vendo creme, eu vendo cinto. Quando eu comecei, era só roupa. Já vendi calçado também. De vez em quando eu sempre trago um ou outro para dar uma inovada na loja. Eu sempre procuro trazer coisas diferentes para minha melhoria. Impressionante, Leda. Sua volta por cima é mesmo muito, muito legal. E eu acho interessante a gente salientar aquilo que você tinha falado, né? Que na sua infância e na sua adolescência não tinha o que hoje as crianças e os adolescentes têm de tecnologia, né? E não fazem o devido uso. Você teve aquela dificuldade toda e agora você dá mais valor, né? Leva mais em consideração o fato de que você tem acesso a essas tecnologias para, como você disse, fazer cursinhos online, né? Aprender. Porque hoje o conhecimento está ao alcance de um clique, né? O mesmo tempo que uma pessoa perde acessando, consumindo conteúdo inútil, é ao mesmo tempo que a mesma pessoa pode ganhar de conhecimento, né? Procurando e pesquisando, adquirindo conhecimento que precisa para crescer. Então, às vezes você não tem um conhecimento, por exemplo, para fazer uma publicação viral numa rede social. Basta tirar um tempinho, né? Em vez de chorar, empregar o tempo necessário para aprender, para pesquisar nos canais certos, né? Aprender o conhecimento que está, como eu falei, ao alcance de um clique, e a partir desse conhecimento que se adquire, então aumenta-se muito a chance de sucesso como esse que você alcançou, viralizando aquele conteúdo que você fez, né? Sim, Ricardo. Para chegar onde eu cheguei hoje, eu vivia para a loja. Eu ia para São Paulo todo domingo. Se eu tivesse R$ 1.000, eu investia os R$ 1.000 na loja. E, inclusive, ontem eu fiz um post no meu Instagram falando que era fácil ter 19 anos com carteira de motorista e fazendo faculdade sem nunca ter trabalhado na vida porque teus pais pagaram tudo. E achar que quem não tem o mesmo com 19 anos é falta de vontade. Mas quando você precisa trabalhar para adquirir aos poucos, é bem diferente a situação. É, Então, assim, tudo foi eu sozinha, ninguém nunca me deu nada, além de apoio. Apoio eu tive muito da minha mãe, dos meus irmãos, de quem estava ali comigo. Eram as únicas pessoas que me apoiavam. E amigo mesmo, às vezes é mais fácil um estranho virar seu cliente do que um amigo virar seu cliente. A maioria dos meus clientes não são meus amigos, eu posso contar nos dedos os meus amigos que são clientes da loja. Às vezes a pessoa não aceita o crescimento do outro, por achar que ele não é capaz de crescer também. Eu conheço muitas meninas que começam, desistem, né? Começam a vender e depois desistem. Creio eu que não é porque, tipo assim, não tinha vontade de crescer, no meu modo de pensar. É porque não enfrentou as dificuldades. E quando a gente começa a empreender, vem 1 milhão de coisas para poder fazer a gente desistir. Mas se você tiver aquele sonho ali, aquele foco, eu acho que nada é impossível. Exatamente, Leda. É uma grande lição que você dá agora para quem pensa em empreender, ou para quem está começando, né, para o primeiro negócio, porque os desafios, como você falou, são muitos, né? Problemas que surgem de lugares onde menos se esperava, não é? Gastos imprevistos, falta de apoio de pessoas, como você falou, dos amigos, né? Amigos próximos que se pensava que estariam ali apoiando. Então é isso, são muitos os desafios, mas não pode deixar a peteca cair, né? Se não pode deixar a peteca cair, não pode desistir, né? Às vezes eu fechava a loja numa sexta-feira, via meus amigos tudo curtindo no barzinho e falava: não, não posso ir. Domingo eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que buscar roupa e por aí vai. E voltando na infância sofrida, hoje eu vejo que os meus filhos têm tudo. É, Igual a época de material de escola mesmo, eu fico vendo ali eu comprando poemas, gastando muito comprando material de escola e explico para ele, falo assim, ó, filha, a mamãe não teve isso. Não teve nada bom igual você tem. Às vezes, hoje em dia, até as crianças têm tudo e reclama, né? A gente vê muita gente passando necessidade.
no mundo que nós está hoje, ver uns com a vida perfeita. Perfeita não, porque eu acho que hoje o povo olha muito rede social. Acha que porque às vezes tem só publicações bonitas, que a pessoa não tem uma dificuldade ali na vida. Querendo ou não, não tá ali vendo o que a pessoa tá passando, né? Tá vendo só os posts do Instagram. É, Hoje eu não deixo de fazer festa de aniversário para meus filhos. Vamos supor que um circo vem na cidade. Não deixo de levar meus filhos no circo, porque eu não tive nada disso na minha infância. Eu fui conhecer circo e parque, eu já estava com meus 17, 18 anos de idade. Então, assim, antigamente, para mim, luxo era poder eu comer um sanduíche, porque era muito raro a gente vir em Pitangui. Hoje, o pessoal tem tudo isso muito fácil, porque hoje em dia eu falo que não trabalha quem não quer, né? Às vezes tem muita gente que fala que Pitangui não tem emprego e tal, que tem que ir trabalhar fora, mas tem sim, tem muito emprego. O povo é que não sabe procurar direito, igual Palha mesmo, direto eles postam procurando gente para trabalhar. Às vezes a pessoa que não quer aquilo ali, sabe? Quer viver uma realidade que não é sua. Então, assim, eu acho que o mais importante é viver a realidade. Às vezes, Ricardo, muita gente pensa assim: ah, mas ela tem a loja ali, tudo lindo, tem cliente, tem nome, mas não sabe das dificuldades em que eu passei, né, para estar onde eu estou hoje. Que tudo serviu de aprendizado. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma independência financeira, não dependo, né, financeiramente da palha, igual eu já rasguei palha. Não dependo financeiramente de mais nada além da minha loja e do meu trabalho. Dediquei muito tempo, né? Eu abri mão de muitas coisas. Sempre gostei muito de maquiagem, de unha bonita, cabelo arrumado, mas eu tive que abrir mão de tudo isso por um tempo para poder conseguir chegar onde eu cheguei hoje. É isso aí, Lida. Quem vê um sucesso, né, vê a empresa hoje bastante procurada, né, tendo muitas vendas, não faz ideia de tudo que aconteceu e de tudo que acontece nos bastidores para que isso seja possível hoje, né? Falando em bastidores, como é que tá hoje o Instagram da loja? Você também dedica algum tempo assim para você mesma mostrar os looks? Também tem espaço para influencers, né, que fazem que desfilam, né, com as peças que você vende? Como que é essa rotina hoje de criação do conteúdo digital do Instagram da sua loja? Ricardo, hoje eu dedico o meu tempo mais trazendo novidades, porque quem faz as compras da loja sou eu. Eu invisto muito em modelo, né? Eu sempre estou inovando com meninas e modelos nova. Então, assim, o Instagram da loja é muito bem organizado. Eu invisto muito no Instagram da loja. Meus modelos todas eu pago maquiagem para elas, então fica umas fotos bem profissional, mesmo que seja tirado do celular. E eu tenho funcionária na loja, né, que toma conta de tudo. Ela é como se fosse uma irmã para mim, porque ela resolve tudo. Às vezes, coisas que eu não consigo resolver da loja, ela consegue, tá ali para me ajudar. E tem o entregador por conta nossa. A gente não cobra taxa de entrega e faz entrega em Tangui, na região. Hoje em dia, o Instagram da loja vai, tipo assim, super bem. Super, super bem. A gente vende mais pelo Instagram. A gente faz live de, tipo assim, ter faturamento alto em lives. A gente busca novidade toda semana. Aí, quando chega novidade, eu costumo dar um spoiler do meu Instagram, eu falando tudo que chegou. Excelente estratégia, Lida. Aproveita então e deixa os arrobas aí, tanto do Instagram da loja quanto o arroba do seu Instagram pessoal, né, para o ouvinte poder já pegar o celular e seguir vocês, né? Seguir tanto o seu perfil quanto o perfil da loja. Ricardo, o meu Instagram pessoal é Leda_Story10 e o da loja é Leda_Victoria Story. Convido todos a seguir, né, para poder estar conhecendo um pouco do meu trabalho e do meu conhecimento, que eu estou sempre compartilhando no meu Instagram, no Instagram da loja também. Eu sempre posto muitas dicas e sempre posto muitos vídeos do meu conhecimento, do que eu conheço, do que eu tenho conhecimento hoje. E procuro sempre buscar mais e mais para poder estar sempre. Tem muitas meninas que me pedem dica, eu sempre dou. Tem uma menina que montou até a loja em Abaeté e foi eu que ajudei ela. Então, assim, eu gosto de compartilhar, porque eu acho que todo mundo merece crescer, eu acho que tem espaço para todo mundo. E é igual eu falo, né? O sol brilha para todos. Basta a gente abraçar a oportunidade, ter fé que vai dar certo e correr atrás.
Ah, bacana demais. Eu já tô seguindo os dois, gostei muito dos posts, tá muito bonito mesmo o Instagram. Faz sentido que esteja fazendo tanto sucesso, né? Com tantos seguidores. E, claro, cada vez mais. Leda, nosso papo tá caminhando para o final, mas eu não posso encerrar a nossa conversa sem perguntar que ensinamentos você pretende deixar, né, para os seus filhos no que diz respeito aí a essas lições que você teve que aprender na marra ao longo da vida, né? Desde a infância na zona rural, com a dificuldade de ter acesso à educação, né? Com todas aquelas barreiras que existiam por meio do transporte, da distância, né? E mesmo quando mudou-se para a cidade, dificuldades também para estudar, dificuldades para ter acesso a tecnologias de informação que hoje a criançada tem, né, facilmente. Qual que é a lição que você deixa para eles com relação a isso? E para o público também que está te ouvindo agora, né? Ricardo, acho uma pergunta muito interessante. O que eu pretendo deixar de ensinamento para eles? O Enzo, eu pego muito no pé dele em questão de escola. A Maria ainda não, por ela ser muito pequena, mas eu converso muito com ele. Eu falo com ele que quando ele formar, que eu pretendo que ele faça uma faculdade, que eu pretendo ajudar ele, não pagar para ele uma faculdade, eu pagar, mas eu ajudar, eu incentivar. Porque em Deus, eu sempre explico para o Enzo que tudo na vida é difícil, que não é fácil, que tem que correr atrás. Ele fala comigo que ele não quer fazer faculdade, que o sonho dele é ser caminhoneiro. Tipo assim, eu vou estar sempre aqui para apoiar eles, né? Igual minha mãe sempre me apoiou. Mas o meu sonho mesmo é que eu veja meus filhos formados e fazendo uma faculdade. Por mais que hoje em dia tem muita gente que faz faculdade e nem segue aquilo ali que fez. Que eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Igual eu mesmo, para estar onde eu estou hoje, eu não precisei de formar, mas eu precisei de conhecimento. Foi conhecimento online, curso online, igual eu te falei que eu investi muito nisso, para estar onde eu estou hoje. Mas eu pretendo fazer de tudo para ver meus filhos formados e correndo atrás dos sonhos deles. Eu acho que hoje em dia, muitos meninos largam escola, né, por falta dos pais insistirem. Não, tem que estudar, tem que correr atrás. E eu acho muito importante o estudo hoje em dia. Acho muito importante mesmo. Inclusive, quando o Enzo tiver uns 14 anos, eu já quero arrumar bastante cursinho online para ele ter mais conhecimento e já aprender em Deus de novo. Ah, que legal. É isso aí, Leda. Bacana demais. Você, sem dúvida, é um grande exemplo de mãe e de empreendedora também. Esse papo foi ótimo. Gostei demais da nossa conversa aqui no Pitanguiense do Dia. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Foi uma experiência muito legal e emocionante ao mesmo tempo, porque foi onde eu parei para pensar em tudo que eu passei para chegar até onde eu estou hoje. Foi uma experiência incrível para mim poder relembrar tudo, né? Voltar onde tudo começou. Fiquei muito feliz. Eu que te agradeço muito pela oportunidade e estou sempre aqui à disposição. Esse foi o papo com a empreendedora e influenciadora digital Leda Victoria de Faria. O Pitanguiense do Dia é um podcast original disponível no YouTube e no Spotify. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15.